segundo Crônicas, capítulo 32. Depois dessas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e com seus poderosos, para que se tapassem as fontes da água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias cobrou o ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantou torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: Sede corajosos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto estava distante de Laques com todas as suas forças, enviou os seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos engana Ezequias para vos fazer morrer a fome e a sede, quando diz: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um só altar adoreis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão? E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz, na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todo o arraial do rei da Assíria, todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele foi envergonhado e voltou para a sua terra. E quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu, estava à morte, e orou ao Senhor, o qual respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém,
de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho, de azeite e de estrebarias para toda a casta de animais, de currais para os rebanhos. Além disso, edificou para si cidades e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também foi Ezequias que tapou o manancial superior das águas de Giom, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias dormiu com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.